Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática Interativa. E esse vídeo é a sequência do vídeo anterior que a gente resolve questões dessa última OBMEP, a OBMEP 2019. Nesse vídeo nós vamos continuar respondendo essas questões e iremos responder especificadamente da 7ª até a 14ª questão. Lembrando que então você pode ver esse outro vídeo que já está aqui no canal e partiu ver aí essas próximas questões. Bem, e a 7ª questão tem o seguinte enunciado. Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre esse novo preço e a camiseta foi vendida por R$ 36. Qual era o preço original da camiseta? Bem, inicialmente eu sei que você está querendo somar esse 10 com esse 30 aqui e eu só vou te dizer uma coisa. Não, nada a ver, irmão. Se você soma, você não vai ter o resultado correto, porque esses 20% de desconto já estão sendo aplicados no novo preço. Então, isso vai dar uma diferença. Não vai ser 30% de desconto. E aí o que acontece? Qual é a situação? Você tinha um valor X, que era o valor original, né, o preço original da camiseta, e você vai ter um desconto, inicialmente de 10%. Se está tendo um desconto de 10%, então o preço dessa camiseta agora custará apenas 90% do preço inicial. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 90%. Aqui foi o preço da primeira semana. Como não foi vendido, a esse novo preço aqui foi dado um desconto de 20%, ou seja, desse valor aqui eu vou calcular quanto é 80%, que é justamente o desconto de 20% sendo colocado aqui. Isso vai resultar em R$ 36. E aí, nós queremos saber esse X, o preço inicial. Bem, nós podemos cancelar aqui alguns dígitos, aqui, esses dois dígitos de cima, dois dígitos 0 com esses daqui, e eu vou ter X vezes 9 vezes 8, que é 72, 100 vezes 1, que é o próprio 100. Isso igual a 36. Para eu saber esse valor de X, basta eu multiplicar 36 pelo inverso desses 72 centésimos aqui, ou seja, eu vou multiplicar isso por 172. E aí, isso vai me dar 3.600, que é a multiplicação do 36 por 100, dividido por 72, que é justamente igual a 50. Então, o valor inicial, antes de qualquer desconto, foi R$ 50. Letra E. A 8ª questão diz o seguinte: os números A e B são inteiros positivos, tais que essa relação aqui é satisfeita. Qual é o valor de A mais B? Bem, inicialmente, vamos aqui só repetir essa expressão. E vamos utilizar o MMC de 11 e 33 para termos o mesmo denominador que aqui o segundo membro dessa equação. O MMC de 11 e 3 é o próprio 33. Inclusive, se você tem dúvidas sobre MMC, deixa nos comentários para a gente fazer um vídeo específico sobre isso. E aqui, tirado o MMC, 31 dividido por 11 é 3, 3 vezes A, 3A. 33 dividido por 3 é 11, 11 vezes B, 11B. E aí, agora, com o mesmo denominador, nós podemos cancelar. E agora sim, nós temos a seguinte equação do primeiro grau com duas incógnitas. 3A mais 11B é igual a 31. E aí vamos aos casos.
Primeiro caso, se o B for igual a 1, se o B for igual a 1, nós vamos ter 3A mais 11 vezes 1, que é o próprio 11, igual a 31. Ou seja, 3A será igual a 31 menos 11, que é igual a 20. Lembrando, A e B são inteiros positivos. E aí, eu não posso ter essa equação resultante aqui, porque nenhum valor inteiro positivo eu posso colocar aqui no lugar de A, e se eu multiplicar por 3 dará 20. Então, esse aqui dá uma incongruência. Segundo caso, se o B for 2, eu vou ter 3A mais 11 vezes 2, 22, isso igual a 31. Ou o 3A vai ser igual a 31 menos 22, isso é igual a 9. Ou seja, o A é igual a 9 dividido por 3, o A fica sendo 3. Bem, vamos agora ao caso em que B é maior ou igual a 3. Veja só, lembrando que eles são inteiros positivos. Se o B é 3, aqui já ficaria igual a 33, somando com alguma coisa positiva. Isso aqui já passa de 31. Então, qualquer valor aqui de B maior ou igual a 3 já não vai satisfazer, dados que A e B são números inteiros positivos. Então, isso aqui também dá uma inconsistência e a resolução está aqui, exatamente nesse caso 2. B igual a 2, resultando em A igual a 3. Então, o valor de A mais B será 5, letra A. Bem, a nona questão diz o seguinte: um número inteiro positivo é chamado de tetrapar quando é divisível 4 vezes consecutivas por 2 e o resultado da última divisão é um número ímpar. Por exemplo, o número 80 é tetrapar, pois 80 dividido por 2 é 40, 40 dividido por 2 é 20, 20 dividido por 2 é 10 e 10 dividido por 2 é 5, que é um número ímpar. Quantos são os números tetrapares de 3 algarismos? Então, vamos lá. Se ele é divisível 4 vezes pelo número 2, quer dizer que ele é divisível por 2 elevado a 4, ou seja, ele é divisível por 16. Então, esses números, chamados de tetrapar, eles estão no conjunto dos múltiplos de 16. Então, vamos nos preocupar inicialmente em encontrar esses valores, sendo que nós vamos querer apenas de 3 algarismos. Então, o menor número de 3 algarismos é o número 100. Quando eu faço a divisão do número 100 por 16, isso me dá 6,25. E o maior número de 3 algarismos é o número 999, que quando eu divido por 16, esse número dá aproximadamente 62,44. Quer dizer que, para eu ter números com 3 algarismos múltiplos de 16, eles estão entre 16 vezes 7 e 16 vezes 62. Ou seja, nós podemos escrever esse conjunto dos múltiplos de 16 com 3 algarismos da seguinte forma: é o 16 vezes 7, é o 16 vezes 8, é o 16 vezes 9, 16 vezes 10, e assim até que o último elemento aqui é o 16 vezes 62. Por que isso? O próximo inteiro aqui seria 6, daria um número menor que 100. O próximo inteiro aqui seria 63, já passaria de 999. E aí, nós temos aqui uma sequência com 56 números. Por que eu sei isso? Porque aqui é uma sequência onde eu tenho aqui multiplicação por 7, por 8, por 9, até chegar ao 62. Ou seja, eu estou aqui com 62 menos os 6 primeiros múltiplos aqui. Isso resultando em 56.
Notem que a divisão tem que ser um número ímpar. Ou seja, aqui eu tenho o 16 vezes números ímpares e 16 vezes números pares. O que nós vamos ter? Se nós temos 56, eu vou dividir por 2, porque metade é ímpar, né? É a multiplicação de 16 por um número ímpar, e metade será par. Então, como eu quero aqui resultando em números ímpares, eu vou ter 28. Letra B. E continuando aqui na 10ª questão. Janaína tem 3 canecas, uma pequena, uma média e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela enche 3/5 da caneca média. Ou seja, se nós dissermos que aqui cabe X, aqui eu estou dizendo que aqui é 3/5 de X. Continuando, com a caneca média cheia, ela enche 5/8 da caneca grande. Então, quer dizer que se eu chamo a caneca grande de Y, eu quero dizer que X é igual a 5/8 da caneca grande, que é Y. E aí, Janaína enche as canecas pequena e média e despeja tudo na caneca grande. O que vai acontecer com a caneca grande? Bem, nós vamos somar esses dois valores aqui, que são das canecas pequena e média, e vamos comparar com o Y, que é o valor da caneca grande. Bem, quando eu somo 3/5 de X mais X, eu vou ter aqui o resultado 5, 3x mais 5x, fazendo aqui o memecê entre 5 e 1. Ou seja, eu vou ter 8/5 de x. No entanto, para comparar com o y, eu vou usar essa relação aqui, dada na questão, que diz que x corresponde a 5/8 de y. Então, eu vou trocar esse x e eu vou ter 8/5, na verdade, de 5/8 de y. Daí, eu consigo cancelar esse 8 com esse outro, também como esse 5, resultando apenas no valor y, ou seja, juntando a caneca pequena com a média, dá exatamente esse valor y, ou seja, ela ficará totalmente cheia, mas sem transbordar. Resultado, letra D. E vamos agora para a 11ª questão. Os 4 dados da figura são idênticos e há 3 pares de faces em contato. Qual o valor da soma dessas faces? Ou seja, nós temos faces em contato aqui, aqui e aqui. E nós vamos descobrir que faces são essas para aí sim fazer a soma e saber qual é a solução. E para isso nós vamos rotacionar ou tentar imaginar, né? É uma rotação aqui desses dados, porque como eles são iguais, isso vai me indicar que face está ali oculta e que eu quero saber. Bem, se eu imaginar primeiro essa parte aqui do primeiro dado, essa face que está em contato com esse segundo. Quando eu observo essa posição aqui do meu dado e comparo com esse último aqui, se eu rotacionar ele, eu vou ter que aqui vai ser o número 14. Então, esse será o primeiro valor. Da mesma forma, se eu comparo aqui esse segundo com o terceiro, imagine eu rotacionar esse segundo dado até ele ficar aqui na posição desse terceiro, onde justamente eu quero saber aqui que face está em contato dessa maneira. E eu sei que será o 13. Partindo agora para essa outra, eu vou querer saber agora quem é que está aqui a partir disso, a partir dessa face para cá. Eu posso comparar essa com o primeiro dado. Se eu rotaciono aqui esse dado para ficar igualzinho com esse primeiro, eu vou ter que essa parte aqui é justamente a que eu quero, ou seja, o valor 12. Agora, aqui essa parte, comparando com esse, rotacionando para ficar igual a esse último, eu tenho que aqui está justamente o 14. E vamos para a última parte. Bem, aqui nessa posição,
Se eu comparo ou com o segundo ou até com o primeiro, eu percebo que aqui, a face em contato aqui é justamente o 11. E, para concluir, aqui, se eu rotaciono para ficar igual aqui ao primeiro, esse 10 rotacionado para cá, eu tenho que isso aqui vai ser essa face e vai ser o 12. E aí eu tenho quais faces? 14, 13, 12, 14, 11 e 12. Somando todos esses valores, eu tenho o resultado 76, chegando à conclusão que a resposta é a letra D. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E a 12ª questão diz o seguinte: no paralelogramo ABCD da figura, os pontos M e N são pontos dos lados BC e CD, respectivamente. As áreas AB, C e D são conhecidas. Qual é o valor da área X? Bem, só lembrando que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Nós iremos observar a área desse triângulo aqui, ABN, e o triângulo ADM. E eles têm a mesma área. Por quê? Vamos lá. A área desse triângulo ABN é justamente essa base aqui, AB. É igual a essa medida AB, vezes a altura, que pode ser dada por DA, dividido por 2. E a área desse outro triângulo, que é o ADM, ele é dado também, né? Agora, medida da base, que é AD, ou DA, vezes a altura dele, que é representado por AB, dividido por 2. Então, a gente percebe aqui que essas áreas são iguais. Só que a área desse primeiro triângulo aqui, o triângulo ABN, ele é justamente a soma desse valor x mais b mais a. Então, x mais b mais a, sendo a área desse primeiro triângulo aqui. E nós sabemos que essa área é igual à área desse triângulo ADM, que é formado aqui pelas áreas D, B e C. Então, é D mais B mais C. E aí, nós queremos saber o valor de x, sabendo que nós temos esses valores A, B, C e E. Então, é só eu isolar esse x aqui. Então, eu vou ter D mais B mais C menos B menos A. Daqui, a gente pode eliminar esse B e o x ficará igual a D mais C menos A, ou C mais D. Ou seja, das alternativas que temos aqui, a solução será C mais D, que é a mesma coisa de D mais C, menos A, tendo assim como resposta a letra A. E vamos para a 13ª, pessoal. Após a correção de uma prova com 4 questões, verificou-se que 5% dos alunos acertaram apenas uma questão, 40% acertaram 2 e 25% 3. Se a média de acertos for de 2 questões por aluno, qual é o percentual de alunos que erraram todas as questões? Meu Deus. Bem, nós podemos observar esses dados como número de questões, e o percentual de acerto, né? E aí nós temos aqui, foram 4 questões, eu tenho essas possibilidades aqui. A pessoa pode não ter acertado nenhuma, 1, 2, 3 ou no máximo as 4. E aí, dos dados da questão, 5% acertaram apenas uma. Então, aqui eu tenho 5%.
40% acertaram 2 e 25% acertaram 3. Eu não sei aqui quantos erraram todas as questões e quantos acertaram todas. Eu quero saber quantos alunos erraram, né? Qual é esse percentual, que eu vou chamar de X. Como eu não tenho esse aqui também, eu vou chamar de Y. A outra informação que temos é que a média foi de 2 questões por aluno. Então, nós vamos calcular essa média para aí termos alguma relação que nos ajude a encontrar X ou Y. Nós podemos fazer a média com a multiplicação do número de questões por esse percentual de acerto aqui também. Então, eu posso fazer 0 vezes X mais 1 vezes 5 mais 2 vezes 40 mais 3 vezes 25 mais 4 vezes Y. E isso aqui eu vou dividir por 100, porque aqui eu vou ter o meu 100%. E aí aqui 0 vezes x é o próprio zero, nós vamos ter 5 mais 80 mais 75 mais 4y, dividido por 100, e isso é igual a 2, porque a média dada na questão é o número 2. Ou seja, eu vou ter essa soma aqui, que é igual a 160 mais 4y, e esse 100 aqui vem multiplicando para o lado de cá, 200. E aí eu tenho que 4y vai ser igual a 200 menos 160. 4y será igual a 40, ou seja, o meu y é igual a 10%. E aí, se a gente observar aqui, 70% aqui já. 70 com 10 aqui, 80. O que sobra para x é justamente 20%, sendo letra C a resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, a questão 14ª da prova da OBMEP. Na figura, ABCD é um quadrado. A medida do ângulo ABE é 20 graus e EC é igual a BC. Então, eu vou marcar aqui já que esse segmento EC é igual a BC. Qual a medida desse ângulo aqui, o DFC, já marcado aqui na figura? Bem, primeira coisa, se aqui é um quadrado e eu tenho BD como sendo uma diagonal, então eu tenho que esse ângulo aqui é de 45 graus. Da mesma forma, eu tenho que aqui, por ser nesse ângulo ABC, por ser um ângulo daqui do quadrado, ele mede 90 graus. Como eu tenho aqui 45, aqui 20, então me resta que aqui seja 25, para eu completar aqui os 90 graus. Bem, observando agora esse triângulo aqui, BCE. Como foi dado na questão, os lados EC e BC, eles são iguais, ou seja, nós estamos falando aqui de um triângulo isósceles. E num triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Aqui eu tenho esse ângulo sendo igual a 70. Então, esse outro ângulo aqui, ele também deve ser 70 graus. E falando agora nesse outro triângulo aqui, o BEF, ele tem, como todo triângulo, a soma de suas medidas, né, dos seus ângulos internos iguais a 180. Como eu já tenho aqui 70 e aqui 25, totalizando 95, eu preciso aqui ter 85 graus. E, só para concluir, esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo procurado aqui mede também 85 graus. E nossa solução nos diz que a resposta é a letra B.
Bem, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ter um outro vídeo com as questões finais dessa última OBMEP. Não esquece de deixar o seu joinha e compartilha com seus amigos também. E deixa aqui nos comentários sugestões para outros vídeos também. Um beijão, até o próximo vídeo.